Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1. Hoje, no Olho Vivo Momento com ela, a gente recebe a poeta e também escritora que mora em Nova Araçá, mas está sempre perambulando aí pelo Brasil afora com seus livros e poesias também, a Simone Gil. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes. É uma grande alegria este convite para poder falar um pouquinho sobre essa trajetória literária, como diz o Gabriel, né, está perambulando e saltitando por aí Brasil afora. Onde as portas se abrem, a gente busca levar literatura. Estar onde o povo está. Eu acho que esse é um dos caminhos e das propostas em que eu me dispus a ter, né? Não deixar a literatura engessada naquela sua caixinha, mas sim ir de encontro ao povo. Então, onde as portas se abrem, a gente está tentando levar essa literatura. Perfeito. Como foi o início dessa trajetória, Simone? Como é que foi o início da carreira, as primeiras obras que você criou? Como é que foi esse primeiro passo aí no mundo literário? Seria bonito dizer, como a maioria das pessoas dizem, né? Eu sempre sonhei publicar um livro, ou eu sempre sonhei ser escritora. Mas se eu disser isso, eu estarei mentindo a você e a vocês que me ouvem. Então, assim, publicar um livro nunca foi um propósito de início, mas a arte, a literatura, a música sempre estiveram muito inseridas no meu repertório de vida, né? Até tenho muitos tios avós que tocavam violão, tocavam gaita. Então, eu cresci rodeada nesse meio artístico em que a gente vivenciava isso com muito afeto. E, a partir daí, essa trajetória vem me acompanhando. O escrever me acompanhou até um certo processo da adolescência, que já eram uns contextos de fuga, de desabafo, de entender o mundo, de me entender. Então, o papel era esse meu amigo mais próximo. Eu não tinha diários, né, como algumas meninas, enfim, da minha época. Mas os cadernos serviam meio que como, né? Aquele amigo em que nos deixa desabafar tudo, em que a gente pode falar e expressar o que pensa sem esse medo de julgamento, a não ser o nosso próprio, né? Então, essa parte da escrita era algo muito presente até uma certa idade, e depois teve um tempo que passou, que parou, que eu acabei me afastando de tudo isso, e por meados de 2018, quando eu, através do Enseja, consegui terminar a minha formação no ensino médio, que pelos percursos e percalços da vida, eu ainda não havia conseguido fazer essa conclusão, né? Então, eu concluí o ensino médio lá em 2018 pelo Enseja, e eu optei por fazer faculdade, que só o ensino médio já abriam portas, mas ainda assim não muitas, né? Eu disse, não, por que não buscar uma graduação? Foi aonde eu decidi ingressar na pedagogia. Quando eu ingressei na pedagogia, eu vi essa necessidade de aprofundar todo esse processo. E junto com essa descoberta ali, retomou com muita força toda essa questão da literatura. Eu costumo dizer que foi um processo não depressivo, mas um processo de esvaziamento. Que quando a gente está muito repleto de ideias, muito repleto de crenças, muito repleto de formas e contextos sociais, a gente não consegue ter abertura para o novo. Então, eu fui tendo esse processo de esvaziamento com alguns tropeços e tombos da vida, e foi aonde a literatura novamente entrou com força total na minha vida, e foi aonde eu consegui me reerguer, consegui encontrar um sentido novamente para a vida através da escrita e da literatura. Então, esse processo, junto com a pedagogia e a literatura, vieram meio que juntos lá em meados de 2018. Perfeito. Nunca é tarde para estudar, né? E você é uma mulher ainda jovem. Por que houve
por que houve, digamos, obstáculos para você concluir o ensino médio e ingressar na faculdade nos anos, digamos, mais tradicionais que seria, né? Que assim, Gabriel, eu não sou natural daqui, né? A minha terra natal não é Nova Araçá. Eu morei por muitos anos em Paraí, mas antes disso eu morava que a minha cidade natal é Porto Vera Cruz. Eu vim para Paraí junto com a família muito cedo. Eu vim morar em Paraí em 2002, onde eu tinha por volta dos meus 12 para 13 anos. Então, com 13 anos, eu já tive que sair de casa para trabalhar, para auxiliar no sustento da família. Então, desde muito nova, desde muito jovem, eu tive que me virar na vida, né? E ali aos 14, 15 anos de idade, meus pais voltaram para a cidade de Porto Vera Cruz e eu fiquei por aqui. Então, nesses caminhos e nesses processos em que você precisava se manter, abastecer-se, vamos dizer assim, manter uma casa, manter comida, manter roupa e manter todo esse processo, eu estudava à noite e acabava sendo difícil de conciliar tudo. E nunca houve, assim, por parte da família, um incentivo muito grande pelos estudos. Meus pais fizeram até a 4ª, 5ª série, tanto um quanto o outro, então eles viam a necessidade do trabalhar e ganhar dinheiro em algo maior do que o próprio estudo. Então a gente vai, né, se formando como a vida nos encaminha. É o caminho certo? Nunca se sabe, mas é o caminho que se consegue trilhar, né? Então a questão da educação e a questão dos estudos foram ficando de lado. E chegou um ponto na vida em que eu percebi essa necessidade de retomar tudo isso, porque mesmo com todos esses processos, depois de casada já, eu voltei a ingressar na escola, que daí eu estudei em Nova Bassano, mas eu estudava de forma integral, né? Ali com 21, 22 anos de idade, eu voltei para a sala de aula, e em sala de aula eu cursei os ensinos até metade do 2º ano do ensino médio. Então faltava muito pouco, realmente, assim, para a formação. E as provas do Enseja foram um caminho significativo, e inclusive, pelo que eu sei, tem as inscrições destas provas acontecendo nesse período, que elas acho que sempre acontecem em meados de agosto, né? Vale essa informação para quem não concluiu o ensino médio, vale essa dica para quem quer, né, buscar, porque nunca é tarde. O que você passou, digamos assim, é uma questão da sociedade mesmo, né? Os mais antigos, os pais, eles enxergam muito mais o viver para trabalhar e ganhar dinheiro do que propriamente para os estudos. Não são todos, né? Não dá para generalizar, mas boa parte tem esse pensamento, digamos assim. E a outra parte é uma realidade brasileira, né? Ainda mais com mulheres e tudo mais, que também passam por um momento fica difícil sustentar muitas coisas ao mesmo tempo, então, digamos que o que você passou não é nada de extraordinário e exclusivo seu, né? De uma sociedade do país, do Brasil. Mas depois de voltar para a sala de aula, se formar, mas no início ainda, Simone, qual que era o que você mais gostava de escrever, na questão da poesia, literatura? E o português, a literatura sempre foi as suas matérias preferidas, quando era, digamos, uma garotinha ainda nos estudos? Português eu sempre tive muita facilidade. Sempre foram questões assim que me abarcavam, que me levavam. Esse criar histórias, esse interpretar textos, escrever textos, isso sempre foi muito presente e muito forte, né? Sempre foi bacana e uma facilidade maior. Sempre dizem que quem é de humanas não é de exatas, né? Então, é o meu caso, assim. É o meu também. E aí o português, ele caminha de mãos dadas com a literatura, mas conforme você se aprofunda na literatura, você vê que a língua e a linguagem têm uma distância muito grande entre uma e outra, né? Eu só queria ressaltar que eu ainda não me formei. Lá em 2020 eu acabei trancando a faculdade, eu retomei ela agora novamente, né? Então eu estou no 4º semestre de pedagogia, faltam
mais 2 e um pouquinho desse semestre aí, então me formo a princípio no início do ano que vem. Eu vou estar conseguindo essa graduação e essa formação, que eu acho extremamente importante, mas ali em 2020, quando eu parei a faculdade, ou quando eu retomei e eu entendi que o que eu escrevia, que o que eu estava escrevendo era poesia e que isso poderia fazer diferença na vida de alguém, eu comecei a estudar a literatura, estudar gramática, para entender a língua, para expressar a linguagem. Então, nesse meio e nesse tempo, nesse fragmento de trancar a faculdade, de retomar, eu não parei os estudos em momento nenhum. E a poesia iniciou-se, né, pelo @devaneiosdaci, que eu comecei publicando esses escritos, esses poemas no Instagram, numa página do Instagram, que era Devaneios Daci, que é ainda, né, segue. E esses escritos foram tomando forma aos poucos, e quando eu fui entendendo, né, que era poesia, pelo próprio retorno das pessoas que estavam lendo. O Instagram era uma plataforma muito diferente lá em 2018, 2019, início de 2019, que eu iniciei a página. Então, havia um engajamento muito grande. E eu estava anônima, né, no início. As pessoas não sabiam exatamente quem eu era, por mais que houvesse uma grande propriedade no Devaneios Daci, né? A Si em si, essa propriedade gigante ali que me representa como poeta, era anônimo, não tinha foto, eu não assinava os escritos, e aos poucos isso foi criando forma, quando eu vi que havia necessidade de ter um nome ali, dando, né, identidade a quem escreveu, colocando meio rosto da foto no perfil. E assim foi um processo bem gradual, sabe? De passinho em passinho, em que eu fui me entendendo como alguém que escreve, como alguém que divide literatura e que divide poesia. Hoje o encerramento, digamos assim, do curso da pedagogia seria um acréscimo, porque garanto que quando você começou seria a prioridade máxima. Hoje, sendo poeta e escritora, ser pedagoga é só uma consequência, mais digamos, um aspecto no seu currículo, na sua graduação? Como é que funciona esse lado da pedagogia, misturando aí, digamos assim, com o lado de ser poeta e de ser escritora também? A questão da pedagogia hoje, ela se torna uma necessidade muito grande, porque o caminho em que eu tomei e que eu busco, eu sempre disse, antes de até publicar o meu primeiro livro, se forem buscar, né, toda a trajetória ali no Instagram, 19 de setembro de 2020, no auge da pandemia, eu lançava o meu primeiro livro, que é um livro de poemas voltado ao público adulto. Então, quando eu lancei este livro, eu sempre dizia que o meu sonho era chegar com a poesia nas escolas, levar a poesia para as escolas, fazer essa deselitização, a deselitização da poesia. E como você faz? Você se faz presente, você é o autor presente, você mostra que você não está num pedestal e que você é povo, é gente como a gente, né? Eu sou igual a você, eu tenho uma condição de ter a facilidade e a habilidade da escrita, e a partir da escrita transformá-la em poesia. Mas isso não faz me faz maior ou melhor que ninguém. Então, tentar esse caminho enveredado pela escola, né? Pelas escolas, e chegar a essa aproximação dos alunos, que eu vejo que é um distanciamento muito grande quando a gente fala da poesia nas escolas. Se fala muito sobre, mas ainda é algo tão distante, né? Quando a gente até faz as próprias pesquisas no Google, ou quando você coloca ali poetas contemporâneos, a gente vai encontrar quem, né? De início, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, que são poetas maravilhosos, necessários serem lidos, estudados, compreendidos, mas há tantos poetas contemporâneos atuais
que estão nesse caminho e que podem abrir essa porta de diálogo na velha pergunta, e o que o poeta pensava quando escreveu esse poema. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para esse time, olhar com mais carinho para isso, para poder trazer essa possibilidade de oportunidade, desse diálogo entre o leitor e o escritor. E as escolas a gente consegue atingir sempre um número em grande massa, né? Então, a pedagogia, para mim, faz com que eu entenda esses processos pedagógicos, porque além da literatura adulta, eu também estou no caminho da literatura infantil, que eu tenho 2 livros, né, na literatura infantil, e eu sempre busco essa parte pedagógica, didática. Antes era tudo muito intuitivo, mas agora estar fazendo esse caminho inverso, retomando a pedagogia e ver que faz sentido o que eu buscava passar, é algo grandioso e gratificante também. Então, eu acho que essa graduação vai dar aquela chancela de aprovação do que eu já fazia anteriormente, né? Mas acho que vai auxiliar nesse caminho de abertura de portas, até para, posteriormente, estar fazendo formação com professores e todo esse processo, né? Porque costumeiramente os escritores, alguns são da literatura e outros são propriamente jornalistas, né? Dificilmente um pedagogo é escritor também, então digamos, não digo uma surpresa, mas é algo seu, digamos assim, né? É algo de si próprio. Ô, Simone, como é que foi o lançamento do primeiro livro? E em relação à página no Instagram, foi, digamos, a primeira abertura de portas que você teve no mundo da poesia e também da literatura? A página do Instagram foi e segue sendo esse grande portal em que se vai para o mundo hoje, né? E foi através dele que foi se consolidando e até a pedido das pessoas que me acompanhavam, diziam, e o livro seu, quando vem? Porque a gente quer ler. Então, partiu de uma necessidade, de um pedido do próprio público leitor que eu já tinha. Eu já ia dividindo os meus textos na internet e, a partir dali, surgiu a possibilidade. Antes de publicar o meu livro, Da Dor ao Amor, solo, eu participei de uma antologia, junto com outros poetas que são de São Paulo, e outros 9 poetas de São Paulo. Então, saiu mais ou menos na mesma época, ali, setembro de 2020, e quando entrou a pandemia eu acho que foi uma grande aliada nesse processo de juntar pessoas, porque todas as pessoas tiveram que ficar em casa e a partir disso encontrar meios de dialogar, de conversar para não enlouquecer, né? Então acabaram surgindo muitas lives, a partir das lives encontros poéticos também, e isso foi com que foi fazendo essa abertura de possibilidades de encontros e encontro com pessoas e com outras artes também, né? E o livro, então, surge a partir dessa necessidade, desse pedido dos próprios leitores, e no auge, né? É loucura, assim, no auge, no auge da pandemia, 2020, ainda muito pouco conhecida aqui na região, porque eu abri, eu acho que 2 meses, por mais que a página era aberta, mas eu comecei a divulgar, então, nos meus perfis pessoais, tanto Facebook quanto Instagram, que eu estava, né, envolvida nesse meio da literatura. Eu acho que foi 2 meses antes, quando eu decidi publicar o livro, que eu comecei a divulgar por aqui, e aí que surgiu, né? Questão de 2 meses e pouco, o livro estava pronto, e foi lançado em setembro de 2020. Por uma live, né? Demorou 2 meses para você construir e para ser publicado o livro? Na verdade, para ser escrito, não, né? Ele foi compilado de escritos de 2 anos e tanto, mas daí a montagem dele, a construção, a partir da ideia, vou publicar, utilizar o que eu já tenho, e a partir disso fazer essa construção. Então o livro tem poemas assim do primeiro poema publicado na página, e tem um poema escrito assim 15 minutos antes de eu enviar o original fechado para a editora.
É do tipo, faltava alguma coisa, senti que faltava algo para que conversasse com a história do livro, e foi escrito assim, questão de, assim, de minutos, e o poema foi escrito, era o que faltava para preencher o livro. Então, é um processo de 2 anos de escritos, né? Isso, eu ouvi 2 meses, eu pensei, nossa, mas ela não pode ter escrito o livro em 2 meses, né? Costumeiramente, né, os escritores demoram anos para escrever um livro e tudo mais. Quando você percebeu que as pessoas estavam gostando dos seus poemas e decidiu fazer o livro? Porque provavelmente tu vai publicando e vê como é que fica o engajamento. Não que você vai buscar engajamento, acho que você faz por amor. Mas claro que você busca também um público, né? Como é que foi a sua percepção de quando você atingiu um público considerável para poder fazer um livro? Foi susto, né? Foi de fato, assim, foi um susto esses primeiros retornos, esses primeiros contatos, porque eram pessoas que eu olhava como pessoas importantes, pessoas que eu admirava o trabalho, que eu admirava o que escreviam, então tomavam a liberdade de vir comentar os meus poemas, de vir conversar comigo no privado, no chat, ali no direct, e dizer, poxa, que belíssimo poema, continue nesse, né? Continue nesse ritmo. Lembrei de Pablo Neruda ao ler o seu poema, lembrei de Vinícius ao ler o seu poema, ou lembrei de Drummond, eu disse, nossa. Aí sempre é muito mais sobre o leitor do que sobre quem escreve, né? Mas ainda assim, ter a possibilidade de, através de escritos meus, remeter-se à memória daquele leitor de um outro escritor muito maior, considerado nos tempos, né, pela literatura brasileira, é algo que de fato, inicialmente me assustou. Então, esse processo de caminho de aceitação foi muito por conta disso. Há um poema em que eu digo que eu sou aprendiz de poeta. E eu continuo me dizendo aprendiz de poeta, e eu quero ser aprendiz até os meus últimos dias. Porque quando você se coloca como aprendiz, é porque você ainda tem sede de aprender. É porque você ainda tem sede de busca. Então, essa sede, essa busca é o que me alimenta, é o que mantém essa chama desse amor pela literatura aceso, que não é um caminho fácil, é um caminho árduo, é um caminho difícil. E a questão de que não há leitores no Brasil é um pouco equivocada. Há leitores, mas é um mínimo, né? Então, quando você começa a fragmentar... Infelizmente. Quando você começa a fragmentar dentro das linhas literárias, que temos o romance, a prosa, o conto, os romances policiais, as revistas em quadrinho, a poesia está lá no finalzinho, sabe? Lá quase saindo do seu percurso. Então, se de 10 leitores brasileiros, de 100, 10 leem, desses 10, 2 vão ler poesia. Então, é um público muito seleto, é um público muito pequeno, né? E, então, esse caminho é árduo, né? Eles consomem muito pouco a leitura, né? Eles consomem pouco. Então, ler jornal ninguém mais lê. Tanto que eu convivo muito, os jornais impressos estão indo não digo a falência, mas estão indo para a internet também, porque eles têm que ter alguma alternativa. Né? O aluno hoje, ele poderia, e eu acho que aí faz parte da escola, da educação, ter mais tempo para leituras, né? Incentivar mais a leitura. Eu gosto muito quando tem nas escolas as feiras do livro, apresentações e tudo mais, para incentivar um pouco mais o aluno a buscar a leitura, porque se não começar na escola quando eles são crianças e na adolescência, depois vai ser tarde demais, não tem como você ensinar uma pessoa ou tentar incentivar uma pessoa já amadurecida a tentar ler um livro, né? Dificilmente você vai conseguir. Infelizmente, são poucos que consomem a leitura, de qualquer leitura, né? Como você citou, jornal, história em quadrinho, qualquer tipo de livro, é bem pouco o consumo da leitura. Mas, enfim. Simone, conta um pouquinho do primeiro livro que você lançou, quais as características desse livro, É um livro de poesia ou mais da literatura? E como é que você junta também
Como é que você faz essa junção, essa mudança também, tanto da poesia quanto da literatura? Quais são o público também que você busca atingir num livro? Porque você vai fazer um livro, vai produzir um livro, você vai atingir um público e talvez outro não, né? Como é que você faz essas diferenças aí? Como é que você constrói a história? Eu acho que, inicialmente, é preciso pensar no público, mas não deve ser o seu carro-chefe. Você tem que estar inteiro e entender o que você quer passar. E sempre há quem vá se conectar com o que você está dizendo. A parte de não conectar ou não comunicar a todos é muito de é quase um jogar na loteria, sabe? Você faz, você produz, você escreve, e é como muitas vezes eu me coloco como leitor, e que às vezes eu leio um poema num determinado dia e esse poema não me diz nada. Aí eu digo, poxa, alguma coisa não está legal aqui. Mas eu nunca coloco inicialmente a culpa no autor, e sim na minha percepção. Então eu deixo esse poema ali descansando de molho 2, 3 dias, 15 dias, um mês. Eu retomo esse poema, então ele me diz muitas coisas que antes não haviam. É muito do estado de espírito de cada um, né? Já quando o escritor escreve, quando ele está colocando isso para o papel, é um estado daquele momento. Então, como chega no outro vai depender de como cada um está, como cada um recebe. Então, são vários poemas, este livro, o primeiro livro, Da Dor ao Amor, tão pouco dela, um tanto de si. Então, é essa conversação de que somos feitos de luz e somos feitos de sombra. Que a vida é cíclica, né? Aqui a gente fica ao avesso. A vida é cíclica, buscamos a linha tênue, mas transitamos entre dores e amores. E é isso que faz a vida ter sentido, que quando alcançamos a linha tênue, já estamos num estágio muito além, né? Muito evoluído. Por mais que todos buscamos isso, esse é um dos últimos passos, acredito eu. Então a gente precisa dessas nuances, dessas transitoriedades, para que a vida faça sentido e que a gente alcance o que a gente veio buscar aqui. E esse mergulho, né? Esse círculo é para um mergulho para dentro da gente, para a nossa vida. É um grande convite também a esse reencontro, essa busca da criança que mora na gente, da criança que a gente mantém ali dentro do nosso coração, e que se a gente não olhar para ela, que na verdade, o que é a criança interior? A criança interior é aquele impulso de vida que a gente tem. É aquela que nos freia, ou aquela que vê algo e dá aquele estalo, poxa, vamos, né? Vamos, é aquela que te faz buscar. E quando a gente não olha para ela vai começando a ficar tristinha, vai começando a ficar frustrada, e a vida não acontece mais como deveria. Então é um convite a esse resgate também, né? E esse livro, ele conta mais ou menos a história da dor ao amor, né? Ou melhor, da dor ao amor, isso? Isso. Da dor ao amor. Da dor ao amor. Mas eu gostaria de ressaltar que na dor foi onde eu encontrei a face mais bonita do amor. O amor nem sempre é aquele mar de rosas, aquele floreamento que a gente imagina, aquele estado de encantamento, aquele estado de apaixonamento. Não, muito pelo contrário. É naqueles momentos derradeiros, assim, aqueles momentos em que parece que o mundo está contra você, que tudo está contra você, e que você precisa e só tem a si mesmo, e que você faz esse mergulho, e que você entende quem você é no mundo, se situa no mundo, e ali você vê que o amor é algo mais sublime, muito maior. E às vezes ele é tão impalpável e ele é tão sublime que quando vê, passou pelos seus olhos e você não percebeu, mas ele estava o tempo todo ali, né? O amor faz parte tanto da dor quanto do amor, tanto quanto a dor do amor, né? E a dor, ela pode machucar na hora, mas ela te deixa mais forte. Você consegue depois passar por obstáculos através de uma experiência, digamos, que você não gostou na hora, te machucou na hora, mas que você soube aprender a
me levar na vida em diante aí. Esse livro, Simone, o primeiro, ele foi lançado em São Paulo também? Como é que foi o processo de lançamento do livro Da Dor ao Amor? E conta mais um pouquinho, digamos, conta especificamente de uma mulher, de uma menina, de uma criança, de um homem. Como é que, digamos, da dor ao amor, mas de que princípio você vai construindo a história? São poemas extremamente existencialistas. Eles, quando lidos em uma sequência, na sequência em que eles estão inseridos, ele não fala necessariamente de uma menina, ele não fala necessariamente de um menino, ele fala da existência humana. Então, esses poemas são, né, dessa Não tem gênero, estrutura. digamos assim. Não tem gênero. Poesias, não. Eles, né, circulam entre a poesia e a prosa e buscam. Eu acho que vale talvez um poema da parte inicial que diz assim: tortuosos caminhos, mas eram os seus, pés já cansados. A fuga era constante, incessante, mas fugia de quê? Dava voltas e voltas, não sabia o porquê. Coração calejado, sonhos guardados, choro engasgado, seus pés já cansados. Mas fugia de quê? Sua mente, labirinto infinito. Perder-se é tão fácil quando não se sabe o caminho. Seus pés já cansados, mas fugia de quê? Sem um rumo traçado, sem um sonho almejado, não há um sentido. São só voltas e voltas. Seus pés já cansados. Mas fugia de quê? Das dores da alma, dos choros guardados, dos traumas passados, dos amores roubados, do que privou-se de viver. Essa fuga é em vão. Não há coração que se mantenha de pé sem dar o perdão, nem reconhecer a quem é. Pare. Jogue fora o que maltrata você. Chore tudo o que tiver para chorar. Amanhã é outro dia. Te dê essa chance, torne-o o seu dia. Dia em que a fuga cessa, que o amor te liberta, transformando na melhor versão de você. Este é o poema Fuga. Então é da parte Muito inicial bonito. em que fala desse processo de dor e aceitação e entendimento. Então é essa construção. Parte da dor, do não sentir nada, para um reencontro, para uma aceitação, um entendimento. Aí constrói a questão do ver-se poeta. A partir dessa questão da poesia do ver-se poeta, entram os devaneios e floreia-se na questão do amor. E como é que foi o lançamento? Ele aconteceu em São Paulo? Como é que foi esse lançamento? Não. Porque foi na época da pandemia, né? Como é que você conseguiu lançar esse livro aí? Também para atrair, né, público. Esse livro é em parceria, na verdade, ele é uma autopublicação. O projeto gráfico e toda a construção foi feito através de um selo editorial, de uma editora de São Paulo. Mas como estávamos nesse processo pandêmico, o lançamento foi através de uma live online, através do meu perfil do Instagram, em que algumas pessoas participaram, em que foi tendo convidados e tudo mais, e foi feito inicialmente toda a proposta, o anúncio do livro, e não teve, ele não teve lançamento presencial, né? Ele não teve ainda. Por mais que agora, na última quarta-feira, na Casa das Rosas, a gente aproveitou essa deixa, por mais que era o livro do Alfredo, que estava, né, com o processo de lançamento lá, não se deixa de levar as outras obras. Então, lemos vários poemas desse primeiro livro. Lançamento presencial ele não teve, então, e foi através das redes sociais. Perfeito. E, além desse, quais são os outros livros que você produziu até o momento? Além desse, depois do Da Dor ao Amor, surgiu a escrita para as infâncias. Gosto de usar essa expressão, que é uma frase do Fernando Pessoa, que ele diz que quando escrevemos livros para as crianças não devemos subestimá-las.
e que devemos não escrever para crianças, né? E então eu costumo dizer que eu escrevo para as infâncias. Então, buscando toda essa construção pedagógica, buscando esse entendimento de mundo, esse entendimento de vida, tentando adentrar a linguagem deles, como eu tenho o Davi comigo, ele é sempre o meu primeiro leitor, então é ele que acompanha, depois desse processo dele aceitar e me entender como autora também, né? Então ele é muito presente em tudo isso, é ele que me auxilia nessas questões. E aí surge o Pé de Pé, Pé de Poesia, que foi ilustrado pela Luara Almeida, que é uma ilustradora lá de São Paulo, que a gente não se conhece pessoalmente, e fizemos todo o trabalho de forma virtual, né? Por mensagens de WhatsApp e por e-mails, troca de mensagens. A Luara foi a quinta pessoa que eu busquei entre os ilustradores que entendeu o processo, que deu super certo para a gente montar a história. Então, Pé de Pé conta a história de uma planta, de uma semente, e que surge uma planta diferente no jardim, e que o seu poeta, antes de se entender poeta, era jardineiro. Então, ele cultiva essa planta. Há um abecedário nas ilustrações, então toda a história se decorre dentro das letras, né? E a construção do... Aí trabalhamos a questão dos dígrafos, a questão de vários gêneros textuais também que deu para construir dentro da história. E o Senhor Misterioso, que é o senhorzinho de cabelo azul aqui, é quem dá o contorno e as formas a essas letras. E o Senhor Poeta, a partir das letras que aparecem, vai construindo as palavras. E a partir dessas palavras, quando acabam as letras do alfabeto, ele precisa encontrar uma nova semente, então ele faz a soma, ele encontra todas as letras, aí ele denomina que estas letras serão chamadas alfabeto. Foi um pouco ousado, digamos assim, né, colocar o Senhor Poeta como quem deu o nome alfabeto, a junção das letras, mas é a liberdade poética que a gente tem de brincar na construção da história, né? E aí, a partir dessas letras, quando ele forma essas palavras, ele começa a montar o seu primeiro poema, que o Pé de Poesia é a unidade básica e rítmica de um poema. Então, ele separa, agrupa em rimas, ele começa a entender a força de cada expressão da palavra, e a partir dele ele vai fazendo a construção dos estrofes, dos versos dos estrofes, e tem o seu primeiro pé de poesia. E esse livro demorou quanto tempo para ser produzido? Esse livro foi um período de 1 ano e pouco, entre a primeira versão da história até ele ser finalizado e estar impresso. Então foram várias reescritas, né? Ler, reler, vai para revisor, volta, rever todo esse processo. Então, esse processo de revisão foi feito em live, em que eu e a revisora fomos conversando verso por verso para entender o contexto. E assim foram quase 10 meses nesse processo de chegar à forma final exata do texto. E aí, questão de 2 meses e pouco, aí o processo das ilustrações e a impressão. O processo ele é longo, né, para ser, digamos, finalizado, né? Não é simples. Você citou aí que analisou a questão da ilustradora. Conforme a produção de texto que você faz, a produção de literatura que você coloca no papel, você busca, digamos, uma ilustradora adequada com a história que você produziu? Ou você tem uma ilustradora, digamos, fixa, que você já tem uma parceria, digamos assim? Na verdade, não há uma parceria fixa, né? Então, esses contatos eu fui buscando, eu ainda não tinha nenhum ilustrador, eu fui pelo que eu gostava inicialmente. A primeira pessoa que eu busquei para fazer as ilustrações, o valor eu não alcançava,
Ela faz um trabalho maravilhoso em aquarela. Eu achava que ela tinha, assim, a cara do que eu estava tentando passar. Ia ser algo totalmente diferente do que ficou o livro. Aí essa primeira pessoa, os valores eu não alcançava, porque passava dos 10 mil só das ilustrações. Então são trabalhos muito caros, isso vale ressaltar também, que os livros infantis, eles são custosos de serem feitos, né? Aí a segunda pessoa não deu certo por motivos de que ela tinha concordado em fazer todo o processo e ela foi chamada para trabalhar numa editora e ela não conseguiu. Aí parte para a terceira. A terceira também não conseguiu por questões de coincidir agendas dentro das datas que eu queria. Ela tinha entendido a proposta, tinha entendido todo o processo. A quarta eu já nem lembro mais, depois de três tentativas, a quarta eu já nem lembro mais qual foi o motivo pelo qual não deu certo. E a Luara foi assim, esse anjinho que caiu do céu, eu buscando, fazendo essas buscas até pelo Instagram, por hashtag e tudo mais, né? Ilustrador de livro infantil e tudo mais, foi onde eu achei a Luara. E na bio dela, ela dizia, aceito encomendas, agenda aberta. Aí eu entrei em contato com ela, mandei mensagem para ela e super fechou, assim. Em questão de 3 dias, ela já tinha mandado a ideia do que ela imaginava, do que ela pensava, ela que trouxe, que sugeriu essa ideia de ser dentro do abecedário, trazer esse abecedário para o livro, que ganhou uma proporção maior, ganhou uma camada a mais do livro. E é importantíssimo, né, esse diálogo. Eu acho que quando você encontra o ilustrador que entende o que você escreveu, você vê que o seu texto tem potencial, que ele está dizendo algo, que ele está comunicando. Então, ele vai ser sempre o nosso primeiro leitor, porque ele vai dar vida, ele vai traduzir em traços, em cores, o que a gente tentou expressar em palavras. Então, há esse cuidado, sim, dessa escolha, mas não tenho fixo, não. Você citou aí que demorou, digamos assim, para achar um ilustrador, né? Digamos que a demora foi tempo necessário para você encontrar o ideal, né? Que foi a moça aí que produziu, então, a ilustração do livro. Então, o Alfredo é o meu mais novo, a gente nunca diz o último, né? O Alfredo Claro. tem um sonho todo azul. Então, já o ilustrador é outra pessoa. O ilustrador é o Renato Brito. Então, esse foi o último lançamento. É os lançamentos que eu tenho ido a São Paulo, que eu fui né, nessas últimas semanas, estive por lá. Fiz um lançamento aqui em Nova Araçá também. No dia 23 de abril, data tão significativa diante do quadro que representa que dia 23 de abril é dia do livro. Então, a data foi escolhida por conta disso. E foi um evento muito bacana, muito legal. Uma aceitação interessante, né? Estava quem precisava estar presente. Gosto de dizer olhar dessa forma. Eu fui muito feliz em cada momento. E o Alfredo, então, conta a história de um guarda-chuva que tinha um sonho e tinha um propósito. A partir de atingir o propósito, ele consegue isso e ele pensa que depois disso, quando ele consegue atingir o que ele buscava, ele passa por reviravoltas na vida e faz com que ele ache que o sonho nunca mais se realize. Aí é quando entra outro personagem da história, que é o Bernardo, e que faz eles viverem neste sonho todo azul, que depois esse livro dá sequência já a outra história que está em processo de construção, junto com a PAI, a PASP de Paraí, e que vai contar a história do Bernardo, em que ele vai ser um menino autista. Então, é sempre essa sequência. Então, estou muito feliz com os traços, né, os caminhos que o Alfredo tem me levado. E sobre a pergunta que você fazia... Só uma perguntinha. Já que você começou a falar do livro, surgem dúvidas na nossa cabeça também. Por que Alfredo, por que Bernardo? Por que esses dois nomes que você escolheu? São 3 personagens, mais propriamente ditos, né? O Alfredo é o guarda-chuva, o Bernardo é o menino, e temos a Laura.
Então, cada um tem uma parte representativa no contexto. A Laura é a dona do Alfredo e o Bernardo vai ser dono do Alfredo após a sua transformação. E são nomes que, quando eu pensei no Alfredo, eu disse, eu preciso de um nome forte, de um nome potente, de um nome que chegue e que fique, e que marque. Aí você pensa no personagem como um guarda-chuva. Testei vários outros nomes e nenhum me soava tão perfeito quanto Alfredo. Eu disse, não, precisa ser Alfredo. Tentei mudar e ele se denominou Alfredo e assim ficou. E eu acho que foi uma escolha muito assertiva e uma escolha muito feliz, porque ninguém mais olha para um guarda-chuva que conhece a história sem lembrar do Alfredo. Bernardo, por conta de busca, de escolha, de tentar, sabe? Mas não tem algo específico que diga, por conta de tal, ou por conta de alguma pessoa. Não. Só foram nomes assim que eu achei que caberiam na história e casaram ali. Eu achei que ficou uma sincronia entre eles. E a Laura? A Laura também, né? Nesse processo, por mais que eu tenha uma sobrinha que faz balé, que é toda... Na minha história, a Laura é peralta e travessa. A minha sobrinha é muito comportada e muito querida. Então, é o oposto do que é o meu personagem. Mas a Laura foi meio que por questão de homenagear essa minha sobrinha. E a ilustração do livro também é da mesma moça anteriormente ou é uma outra empresa? Este ilustrador foi aqui de Passo Fundo, que é o Renato Brito, e a gente fez todo esse processo também entre online, mas daí ele já presencial, a primeira reunião foi presencial, eu apresentei a história, e aí ele faz todo o desenho inicialmente à mão, depois ele digitaliza. Eu tenho todas as ilustrações, né, que ele criou, até tenho aqui do ladinho, que eu acho que é uma preciosidade, e são ilustrações muito bonitas, assim. Eu tenho comigo todas ele faz todo o desenho a lápis, toda a construção do livro dessa forma, e depois ele digitaliza e faz a escolha das cores, faz a coloração. Então, eu considero uma preciosidade gigante ter, né, em mãos todo esse material. E foi um processo gostoso de produzir. Eu escrevi a história em setembro de 2021 e ele ficou pronto agora para abril ser lançado. 22, ele não teve lançamento ainda? Setembro de 2020, teve. Eu escrevi a história em setembro de 2022. Aí, em outubro, eu fiz a primeira reunião com o Renato e a gente começou a construir as ilustrações e foi feitas as melhorias do texto. Ele também foi um texto que foi escrito e reescrito para mais de 10 vezes para chegar na versão que ele está. Então, ele nunca está 100% pronto nas primeiras tentativas, então foram sendo modificadas questões e ajustadas, e tanto que a questão do autismo foi na última semana, assim, antes de eu fechar a história, que eu fui perguntar para o pessoal da PASP se eles davam essa abertura para que eu pudesse terminar a história do Alfredo em seu sonho todo azul, por conta de conhecer Bernardo e construir a história do Bernardo nessa perspectiva de um novo livro. Então, ele encerra com essa chancela de uma nova história. Ficaram super felizes, foram super atenciosos. Então, a ideia é montar toda uma estrutura de entrevistas, de entender como funciona, para trazer algo com embasamento e com estrutura. Não só uma história falar por falar, né? Ter esse conhecimento de causa para, depois disso, trazer, através de uma história mais lúdica, esse processo de entendimento. A produção desse livro é com entrevistas, digamos, você vai à procura de pais que têm filhos autistas, como é que funciona
essas fontes aí para você construir a história. E uma outra pergunta, o Bernardo seria uma consequência daquele Bernardo do outro livro para o Bernardo do próximo livro, ou é outro Bernardo? Ou é o mesmo ou é outro Bernardo? O Bernardo é o mesmo, né? Então, ele aparece aqui, ele aparece nessa história, o Bernardo tem no seu construir a pipa, o seu encontro de entender-se no mundo, e aí aparece essa possibilidade de construir a história e colocando ele como um personagem autista. E quando eu conversei essa possibilidade foi por conta de que eu conversei com uma mãe que tem um filho autista e ela me questionou por que um sonho todo azul? Para mim, até então, o sonho do guarda-chuva era chegar ao céu. Então, quando chega ao céu, o sonho é azul. Para mim, dizia a respeito ao azul do céu. Então, por isso eu tinha colocado o título em Um Sonho Todo Azul. Quando eu converso com essa mãe, ela disse: e por que você não abre essa brecha no contexto do autismo? Você sabe que a cor azul representa o autismo? Eu disse: até sei, mas não tenho conhecimento de causa. Aí, naquelas noites insones, enfim, que a gente fica ali matutando isso e aquilo, o livro ainda estava... Era como se a gente sentia que faltasse algo para ele, sabe? Como se ele ainda não tivesse finalizado, como se ele ainda tinha algo para me dizer. E aí foi numa noite assim, eu disse: eu não tenho conhecimento de causa, mas nada impede de eu conseguir. Aí foi quando surgiu a ideia de eu ir até a PASP e conversar com o pessoal se eu podia fazer esse mote de encerar o livro assim, para iniciar todo esse processo de construção. Tanto que no lançamento do livro, no dia 23 de abril, aqui em Nova Araçá, o pessoal da PASP se fez presente, Rafael, a Natália, então, que são representantes, né, da PASP, eles estiveram falando sobre essa abertura e esse meu interesse de buscar conhecimento. Então, lógico que dentro das normas éticas e de quem se prontificar a conversar, a ideia é essa: falar com os profissionais que trabalham no dia a dia, falar com os autistas verbais ou tentar comunicação com os não verbais também. Então, criar um material bastante abrangente e, a partir dali, conseguir construir a história. Por mais que o mote e a ideia da história já tenham um norte, e ele já tem um pensamento meu ali, que é eu que vou construir essa história, a ideia é que se mantenha o Renato como ilustrador, que se mantenha os traços do Bernardo, alguns traços do Alfredo também, e a história seja contada em flashback. Que nessa história do Alfredo, o Bernardo já tem uma certa autonomia, ele já se vira, ele anda de bicicleta, ele constrói pipa junto com a ajuda da mãe. Então, precisa ser contado o que vem antes. Então, a ideia do próximo livro, até o próprio título, nem sempre foi assim. Então, ele mesmo, sendo o protagonista da própria história, ele contando a sua história, essa trajetória, essa caminhada para ele chegar aonde chegou. Eu acho que a gente precisa urgentemente falar sobre esse assunto. A gente precisa inserir no nosso mundo, porque não é um mundo paralelo, um mundo à parte. Eles fazem parte do nosso mundo e a gente precisa o quê? Ter entendimento e aceitação, quebrar essas barreiras de preconceito. E através da literatura a gente consegue isso de uma forma muito grandiosa. Então essa é a proposta. Eu tenho uma história um pouco peculiar com pessoas especiais, né? No dia da síndrome, eu trabalho, além da Liberal aqui, eu trabalho para a Vox de Nova Bassano, e eles me encaminharam até a PAI para fazer um material especificamente baseado nos alunos, né, com síndrome, nas pessoas com síndrome. E ao entrar na sala, eu me deparei com os alunos e eles foram avisados, porque como eles são muito sentimentais, eles ficam um pouco assustados, né, uma pessoa diferente chegando no local. E após eu me apresentar, olha, eu sou o Gabriel, sou o jornalista da rádio e tudo mais, né, eu venho aqui fazer um material e tal. Levantou um aluno do nada, assim, e veio até mim.
Ele me deu um abraço. E eu fiquei pensando, olha, o mundo de hoje, né? Olha, um bom dia hoje é algo significativo, né, das pessoas. O diálogo é significativo. O que eu senti naquele momento, através de eu abraçar a causa e mostrar como é o dia deles, ele retribuiu da mesma forma, me abraçando. Então, quando você diz precisamos incluir eles na sociedade, é até triste ter que dizer isso, né? Porque seria uma obrigatoriedade de cada um, né? O respeito de cada um, a educação de cada um. Mas é importante que tenha pessoas, assim como você, que buscou então contar uma história e colocar no papel uma história de uma pessoa, de um menino com autismo. E é importante muito isso, colocar essas pessoas de fato na sociedade, né? E tanto com pessoas com síndrome, tanto os autistas merecem mais respeito e menos preconceito, né? A gente pode até se alongar em relação a preconceitos, porque é com eles, é com mulheres, é com negros, é com homossexuais. Infelizmente, a gente tem que quebrar muitas barreiras ainda desse crime e dessa palavra ordorosa aí, chamada preconceito. Simone, para a gente falar um pouquinho agora sobre mais do teu trabalho, você prefere escrever poesias? Eu sei que é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. Poesias ou literatura, digamos, em relação a histórias, como foi essa do autista? O que você mais se alegra mais você fica mais motivada, digamos assim, para escrever poesias ou para escrever contos literários? A poesia é o meu grande motriz, assim, é o que me deixa em êxtase. Tanto que poemas eu teria conteúdo para ser lapidado e formulado, no mínimo mais umas 5 obras. Mínimo, assim, com tudo pronto e que eu precisaria fazer essa triagem e adaptar a livros. Então, a poesia é o que me move, é o que me faz ver o mundo com um olhar diferente. E dentro dessa literatura dos livros, né, das histórias infantis, infanto-juvenis para as infâncias, ou até outros gêneros, como conto, que eu tenho tentado me aventurar também, a prosa poética, o poeta, por mais que ele tente, ele nunca consegue fugir da poesia. Uma vez ela fazendo parte da sua vida, é impossível você não trazê-la de alguma forma. Esse olhar, esse viés poético, ele predomina. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu sempre ficaria com a poesia. Mas essa questão da literatura para as infâncias tomou sua frente, tomou sua forma. Tanto que eu acabei de dizer que conteúdo para a poesia eu teria no mínimo mais 5 obras para, né, conseguir lapidar e fazer. Só que eu já estou pensando no quê? Em mais um livro para as infâncias, que a previsão é para ser lançado em abril de 2023, no período de conscientização do autismo. Então, está de novo se sobrepondo à questão da literatura infantil, até talvez pela questão de como eu tenho conseguido chegar nas escolas, que é através das contações de história, né? Então, talvez seja essa margem que os livros pedem. Faço contação de outras histórias? Faço, mas eu sempre dou prioridade à história do próprio livro. Então, essa ideia da desconstrução, trabalhar com os alunos a história, o autor vir contar, para que depois eles trabalhem a obra, e depois, normalmente, eu mantenho esse contato com a escola, com os alunos, e para colher com eles, né? Plantar junto, mas manter-se com eles nesse caminho, nessa caminhada. Então, eu deixo sempre muito solícito e muito aberto o canal comunicativo entre eles. Que hoje em dia a criança tem Instagram, tem WhatsApp, tem, se não é do pai, é da mãe. Então, muito engraçado que eu entreguei um dos livros do Pé de Pé tempos atrás aqui em Nova Araçá. E assim, questão de, eu acho que umas 2 horas depois, pulou uma mensagem no meu WhatsApp, um número estranho. Aí eu fui ouvir o áudio. Oi, Simoninha, eu só queria dizer que eu adorei a sua história. Você precisa escrever mais. Quando você tiver outra história, por favor, eu quero ler.
parabéns! Então, assim, uma menina de 8, 9 anos me mandando mensagem do WhatsApp, dando esse retorno, 2 horas depois que eu havia entregue o livro, ela já me dando esse feedback. Então, deixar essa porta aberta de comunicação, eu acho que é assim que a gente vai fazendo diferença na vida dos leitores, né? É muito bacana isso mesmo, esse retorno, esse carinho, isso só nos orgulha, né, o próprio trabalho. Simone, para a gente concluir o nosso bate-papo, como você se sente sendo poeta e escritora? Então, eu sempre me coloco como um canal comunicativo. A função do poeta é comunicar, é levar a palavra adiante, é levar a poesia adiante. Eu me sinto feliz, eu me sinto completa e realizada, tendo a possibilidade de escrever, expressar o que eu penso, expressar poeticamente e aos poucos ter conseguido abrir esses trilhos e esses caminhos. Como eu disse, eu nunca me imaginei poeta, eu nunca me imaginei autora de livros, eu nunca me imaginei escritora. Mas quando isso se revelou diante de mim, eu abracei com todas as forças que eu podia, com todo o amor que eu tinha, pois foi o que salvou o meu mundo, salvou a minha vida, voltou a fazer sentido o existir. E muito mais que resistir, a gente precisa existir, entender-se como parte pertencente do mundo. Então, eu, enquanto poeta, eu, enquanto Simone, enquanto a Si, como contadora de história, poeta, enfim, eu me sinto existente nesse mundo, com a possibilidade de transformar o que é impalpável em obra, em poesia e em literatura. Perfeito, essa foi a Simone Gil, aqui no Olho Vivo, Liberal FM 102.1. Simone, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista, gentilmente você aceitou e obrigado por proporcionar histórias hoje, nesta tarde aqui na Liberal FM. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho e continue nessa trajetória aí, que venha muito mais livros. Eu que agradeço a você, Gabriel, pelo convite, a Rádio Liberal por esse quadro de estar abrindo espaço para a literatura em horário nobre. É muito importante. Me sigam, né? Acompanhem o trabalho em @devaneiosdaci. Os meus livros, eles são vendidos diretamente através de mim ou pelas redes sociais, né? Pelo direct do Instagram, ou se não em simoniguil.com, a minha lojinha de e-commerce, onde vocês encontram todas essas obras. Eu faço esses trabalhos de contação de história, de levar a literatura e oficinas para as escolas. Então, se tiver professores ouvindo, tiver diretores de escola ouvindo, entrem em contato para a gente poder dialogar um pouco mais sobre como esses trabalhos acontecem. Aproveitar e fazer meu jabá, né? Nesses minutinhos finais, como é um caminho árduo, então, quando a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade, então, fazer esse convite, deixar nessa janela aberta aqui, falar um pouquinho sobre. E então, agradeço mais uma vez, Gabriel, e posso encerrar com um poema? Você pode encerrar da forma como você quiser. Certo. Então vamos aqui Quando eu preciso deles, eles sempre me fogem. As linhas que escrevo não são poesia, não tem prosa e nem verso. Rimas, tampouco. Palavras guardadas, não ditas, hoje em meu peito gritam. Sufocam a alma, tornam-se caos, transfiro ao papel e, enfim, me liberto. As linhas que escrevo do livro Da Dor ao Amor, de Simone Gil. Deixo meu afetuoso abraço. Obrigada, Gabriel. Obrigada à Rádio Liberal. Essa foi Simone Gil no Olho Vivo Liberal FM 102.1. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.